seguinte, nós estamos, então, no ano no mês de novembro do ano de 64, nós começamos semana passada um artigo que se chama Pierre Legay, o Grande Pierrot. Esse artigo vai trazer a história de um cidadão que havia falecido há 2 anos já, e ele era parente da família Delany, e a senhora Delany, que era médium, ela começou a pressentir a presença de alguém, fez uma evocação e viu que era esse Pierre Legay, que era esse parente deles, que havia desencarnado há 2 anos. E esse espírito é interessante porque ele não se reconhece desencarnado. Então, ele fala que ele está junto da família, e inclusive que ele vive a vida deles ali, ele participa da vida deles ali naquela localidade. Eles haviam até se mudado para Paris, e o espírito fala que tinha ido para lá também, inclusive ele fala que tinha ido de trem, né? E ele comenta até o preço da passagem de trem. Então ele fala, não, eu paguei 20 francos, me devolveram 3,60. E aí depois eles foram ver, eles não tinham visto o preço da passagem, eles foram ver, era esse preço mesmo. Mas o espírito está bem confuso nessa comunicação. Eles vão começando a conversar com ele, né, e a tentar trazer a ele a clareza de que ele está desencarnado, mas não falam isso diretamente para ele, e vão nessa conversa. Nós analisamos 2 conversas dele semana passada, a gente vai para a terceira agora. Então eles vão esquentando um pouco a chapa, fazendo perguntas para ele ali, que vão colocando ele numa situação de procurar entender o que está acontecendo naquela condição dele ali. No finalzinho da última comunicação que a gente estudou, eles perguntam se ele tinha visto alguém ali que já tinha desencarnado, né? Eles falam alguns nomes, e aí ele fala ali de uma pessoa que chama Pai Colbert. Ele falou, eu encontrei com o Pai Colbert aqui, e a gente estava conversando, tudo, e aí eles falam para ele, mas olha, ele tá morto, né? Ele já desencarnou. E aí ele fica confuso, ele fala, eu não sei nada disso, né? Eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que eu encontrei com ele, os outros eu não encontrei, porque os outros já morreram, como é que eu posso encontrar? Né? Então ele está bem confuso. Quando eles perguntam se ele encontrou os desencarnados, ele até, né, ele ri, fala, como é que vocês acham que eu vou encontrar uma pessoa que já morreu, né? Mas ele fala desse Pai Colbert, e esse Pai Colbert já morreu. Então eles perguntam para ele, e ele fica ali confuso, e agora a gente vai para a terceira conversa. Então eles fizeram a primeira, fizeram a segunda, agora vão fazer a terceira. Eles vão conversando com esse espírito, e é difícil, ele se vê encarnado. Então é difícil para ele poder compreender isso. Então vamos ver como é que vai se dar o desfecho dessa história aqui. Soraya, você que está retornando aí, você vai fazer a leitura para nós, tradicional? Ou se vocês me aceitarem, eu vou. Vamos te aceitar de volta na leitura. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Mário, só que eu ainda não mudei o óculos, eu preciso daquela... A gente ajeita a letra aqui. Vamos lá, vamos ver se a letra está boa, senão a gente aumenta. Diz aí. Tá bom. Ou quer que aumente? Não, tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Pode seguir. Terceira conversa, a 19 de agosto de 1864. Ao guia espiritual do médium. Tende a bondade de dar algumas instruções relativas ao espírito Legay e dizer-nos se é tempo de lhe fazer compreender sua verdadeira posição. Sim, meus filhos. Ele ficou perturbado com muitas perguntas de ontem. Ele não sabe o que ele é. Tudo para ele é confuso quando quer saber, porque ainda não reclama a proteção de seu anjo da guarda. Alegai, estás aqui? Sim, meu primo, mas eu me sinto muito esquisito. Não sei o que isto quer dizer. Não te vás sem mim, Mariana. Refletistes no que ontem vos pedimos que dissesseis a respeito do pai Colbert, que vistes vivo quando ele está morto? Mas não vos posso dizer como é isto. Apenas ouvi dizer há tempos que havia aparições. Palavra, creio que ele é uma das tais. Digam o que quiserem e eu ouvi. Mas estou fatigado, garanto. Preciso ficar um pouco tranquilo.
Seguir mais um pouquinho. Credes em Deus e fazeis vossas preces diárias? Mas palavra que sim, se isto não faz bem, não pode fazer mal. Credes na imortalidade da alma? Oh, isto é diferente. Não posso me pronunciar, eu duvido. Se eu vos desse uma prova da imortalidade da alma, acreditarias? Oh, os parisienses conhecem tudo. Não peço mais do que isso. Como fareis? Ao guia médium. Posso fazer a evocação do pai de Colbert para lhe provar que ele está morto? Não precisa ir tão depressa. Trazei-o muito suavemente. Ademais, esse outro espírito vos fadigaria muito esta noite. Tudo bem, vamos só falar um pouquinho sobre esse primeiro trecho da conversa número 3 aqui, com esse espírito. Então, vocês percebem aí que, como eu tinha falado aqui na introdução, que ele está perturbado ainda, né? E, na verdade, na última conversa deles, lá na segunda evocação, que eles falaram do pai Colbert estar morto, ele começou a ficar mais perturbado ainda, né? Porque aí ele começa a não saber, provavelmente esse espírito começa a fazer relações, né? Daquilo que ele estava vivendo, porque ele falava que as pessoas não conseguiam ouvi-lo, que elas eram atarefadas, né? Ele não conseguia explicar como é que ele não comia na mesa com eles, com prato. Ele falava que ele tinha parado de usar prato porque ele não gostava de formalidades. Então ele vinha criando justificativas, né? Então aqui eles evocam ele de novo. Antes disso eles evocam ali o guia espiritual da médium, né? E vão perguntar se já podiam falar para ele. E eles falam, olha, vai devagar com ele, né? Não dá o choque, porque ele não está preparado ainda para isso, mas é importante já vir trazendo ele para a realidade. E aqui o guia fala uma coisa interessante, que eu achei que, assim, a dificuldade que ele tem é que ele não se conectou ainda com o anjo guardião dele, né? Então, isso a gente já comentou algumas vezes aqui, né? A gente tem um anjo guardião, todos nós temos, ele está ali para nos ajudar, mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Se nós não abrirmos a comunicação com ele, ele vai ficar na dele ali e a gente vai passar pelo tempo que a gente estiver insistindo e teimando em não perceber essa presença em primeiro lugar, né, que é o primeiro espírito que está ali, né, é aquele que está de prontidão para a gente em qualquer hora. Então, ele tinha essa dificuldade e aí ele vai mostrar aqui por que ele tinha essa dificuldade, né? Mas antes dele falar aqui da dificuldade dele, eu achei interessante que eles voltam a falar do pai Colbert ali, que ele está morto, e aí o espírito continua dando justificativa. Eu já ouvi falar de aparições, né? Então ele ainda acha que, bom, tudo bem, eu vi o pai Colbert, ele está morto mesmo, mas eu já vi falar que tem aparições, então eu estou vendo uma aparição dele. Ele não faz em nenhum momento a relação de que ele pode estar desencarnado e por isso está encontrando outro espírito. E às vezes até é uma negação, né? Que é uma das fases do processo. A pessoa entra em negação. Então tem aquelas fases, né? A revolta, a negação. Então ele está aqui negando agora, né? Ele vai negando olha, peraí, eu não quero acreditar que eu posso estar desencarnado. Tanto que eles fazem a pergunta para ele aqui se ele acreditava na imortalidade da alma e ele vai dizer que não. Ele diz que acredita em Deus, mas não acredita, ele duvida da imortalidade da alma. E aí dificulta mais ainda o processo dele de poder entender essa nova condição em que ele se encontra ali. Então eles tentam ali ver se dá para evocar o pai Colbert, o guia interfere ali novamente e diz para ir com cautela, com cuidado, e que esse outro espírito ia atrapalhar, ia fatigar muito os médiuns naquele dia. Se a gente lembrar do que nós vimos na comunicação passada, esse pai Colbert, ele desencarnou e ele continua lá na casa que ele morava, né? Ele se diz o guardião da casa. Então ele está lá há muito tempo e ele também não sabe que ele desencarnou. Ele está lá ainda perdido, tanto que ele conversou com o outro e era como se os dois tivessem se encontrado, como se estivessem encarnados. Então, quer dizer, é uma condição muito natural de vários espíritos, nessa legião de espíritos que a gente tem por aqui. Então, quando a gente pensa no plano espiritual, a gente muitas vezes pensa em espíritos já despertos, né, ou em sofrimento, ou já encaminhando-se para a continuidade aí do seu processo evolutivo, mas a gente tem que colocar uma grande parcela de espíritos nessa condição desse espírito aqui, né? Espíritos que nem sabem que desencarnaram e que ficam aí muitos e muitos anos. Esse caso aqui, ele faz 2 anos, pai Colbert faz mais, e a gente sabe que tem espíritos aí que às vezes passa 100 anos sem ele ter essa clareza de que ele está desencarnado.
Né? Então, esse é o primeiro trecho aí. Alguém quer fazer algum comentário? Senão nós já vamos. Mário, eu acho que é interessante o cuidado, né, que eles têm com essa condução, né, os espíritos que estão ali auxiliando, né, ou seja, eles ficam preocupados em não acelerar o processo, né, de maneira que possa causar, eu não sei exatamente se poderia perturbar, acho que poderia perturbar estado, piorar o estado de perturbação, né? Eu Então, eu penso que acho que eles sim. são bastante cautelosos, assim, né? Porque então, de repente ele vai passar desse estado aí de confusão para um estado de perturbação real, né? Se ele não estiver preparado para aquilo, às vezes dá um choque nele e aí demora mais ainda para ele poder se realizar dessa condição dele desencarnado. Né? Ao passo que se você for devagar, às vezes ele vai tomando consciência através dessas pequenas coisas que eles foram pontuando para ele ali, para que ele possa ter esse despertar por ele mesmo, né? Ele começa a fazer as relações, e aí, olha que interessante, se você consegue fazer com que o espírito compreenda que ele pode ter um anjo guardião, alguém que ele está ali, ou se ele se conecta com Deus, né, de maneira franca, de maneira aberta, com o coração aberto, ele vai poder receber esse auxílio desses espíritos que estão ao lado dele. Então, eles pedem essa cautela aí, e é interessante para a gente pensar, porque a gente, principalmente em reuniões mediúnicas, a gente se depara com esse tipo de espírito, vira e mexe aí, está encostando algum espírito na reunião que não sabe que está desencarnado. Né? Então, qual vai ser o procedimento com esse espírito? Né? Você vai chegar e vai falar para ele na lata? Não, você já morreu, parceiro. Né? Ou você vai com mais cautela. É claro que vai depender, é muito circunstancial, né? Não tem uma regra para isso. Mas a gente entendendo aqui, você vai vendo que, às vezes, você vai ter que, dependendo da situação do espírito, às vezes você vai ter que ir com um pouco mais de cuidado, né? Porque ele não tem condição nenhuma de entender essa situação ainda. Imagina duas pessoas, dois espíritos, né, nessa condição. Realmente deve ser uma coisa bem estranha, né? Eles se encontrarem e não entender direito o que está acontecendo, né? O pai Colbert lá, ele não sabe que ele desencarnou. Então, para ele está encontrando esse aqui, esse outro espírito, esqueci o nome dele, que é o Legai, e ele não sabe que ele está desencarnado, né? Mas o Legai sabe que o pai Colbert está desencarnado. Né? Mas ele está ainda no estado de confusão, né? Tanto que ele expressa isso no comecinho lá, vocês devem se lembrar, ele expressa esse estado de confusão dele quando ele tenta se comunicar com os encarnados e não consegue receptividade. Ele ainda fala, eu sei que vocês são muito ocupados e tudo mais. Ele fica até um pouco ressentido de não conseguir conversar com as pessoas. Mas como o estado dele é de perturbação natural, né, do estado de recém-desencarnado, ou ainda nesse estado de erraticidade aí, que não fez essa transição para o plano espiritual ainda na clareza dele, né, de entender isso, ele acaba, por conta da perturbação, não fazendo muito essa conexão, né? Porque imagine, se você for conversar com alguém, essa pessoa não te dá resposta nenhuma, você vai conversar com o outro, não te dá resposta nenhuma, você já começa a perceber que tem alguma coisa errada, que não são as pessoas, né? Mas ele não consegue chegar nessa conclusão. Ele não consegue chegar nessa conclusão. Tanto que eles perguntam para ele lá, olha, mas cadê a sua cama? Onde é que estão as suas coisas? E ele não sabe. Né? Não sabe. E as suas roupas? Cadê as suas roupas? Não, eu só tenho 2 trocas de roupa e tal. Então ele tá muito confuso ainda, né? Ele não consegue fazer essas conexões e entra o processo de negação aqui, que ele vai criando justificativa para negar esse fato. Então, quando ele vai chegando ali na conclusão de que tem alguma coisa estranha, ele cria uma negativa e já se apega a essa negativa. Então, se a gente faz isso encarnado, imagina desencarnado. A gente vai topar fazer isso toda hora. Né? Vamos continuar aqui e ver o que ele vai arrumar. Deixa eu ver aqui. Aqui, beleza. Alegai. Onde estáis colocado que não vos vejo? Não me vedes? Ah, esta é forte demais. Então ficaste cego? Explicai-nos a maneira pela qual nos falais. Porquanto fazeis minha mulher escrever? Eu? Palavra que não. Várias novas perguntas foram dirigidas ao espírito e ficaram sem resposta. Evocado o seu anjo da guarda, um dos guias do médium respondeu o que se segue.
Meus amigos, sou eu que venho responder, porque o anjo da guarda deste pobre espírito não está com ele, pois só virá quando ele mesmo chamar e rogar ao Senhor que lhe conceda a luz. Ele ainda estava sob o domínio da matéria e não tinha querido escutar a voz de seu anjo da guarda, que se havia afastado, porque ele se obstinava em ficar estacionário. Na verdade, não era ele que te fazia escrever. Ele falava como de hábito, persuadido de que compreendias, mas era seu espírito familiar que conduzia a tua mão. Do ponto de vista dele, enquanto ele falava com teu marido, tu escrevias, e isso tudo lhe parecia natural. Mas as vossas últimas perguntas e vosso pensamento o levaram a Trevere. Ai, não sei como fala, Trevere. Ele ficou perturbado. Orai por ele e chamai-o mais tarde. Ele voltará depressa. Orai por ele. Nós oraremos convosco. Já vimos mais de um exemplo de espíritos que se acreditam ainda vivos. Pierre Legaye nos mostra que essa fase da vida dos espíritos da mais característica maneira. Parece que os que se acham neste caso são muito mais numerosos do que se pensa. Em vez de constituírem exceção, de oferecerem uma variedade no castigo, isto seria quase uma regra, um estado normal para os espíritos de uma certa categoria. Assim, teríamos em redor de nós não só os espíritos que têm consciência da vida espiritual, mas uma porção de outros que vivem, por assim dizer, uma vida semimaterial, julgando-se ainda deste mundo e continuando a vagar, ou julgando ainda dedicar-se às suas ocupações terrenas. Contudo, seria erro assimilá-los em tudo aos encarnados, porque se nota em suas atitudes e em suas ideias algo de vago, de incerto, que não é próprio da vida corporal. É um estado intermediário, que nos dá a explicação de certos efeitos nas manifestações espontâneas e de certas crenças antigas e modernas. Muito bem. Então aqui nós temos duas partes, né, nesse trecho que nós lemos. Uma parte que é um dos guias do médium ali que vão responder, né? Na verdade, eles evocaram o anjo da guarda e foi um dos guias do médium que respondeu, dizendo ali que o anjo da guarda não está naquele momento ali junto com ele, porque ele não fez essa conexão, né? E é interessante porque demonstra esse livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio para caminhar sozinho. Eu quero, não estou nem aí com o espírito que está aqui me influenciando, então você vai caminhar tranquilamente sozinho. Ele vai explicar aqui, esse guia do médium que está acompanhando esse processo, o que estava acontecendo ali, né? Como que estava dando aquele fenômeno. Então, o espírito chegava, ele conversava com o marido da mulher, né? E na verdade a mulher que era médium estava ali escrevendo, né, aquilo que ele estava ditando, as conversas todas. O marido perguntava e ela era a médium e escrevia, quer dizer, era uma sessão mediúnica, dentro de uma evocação, evocavam esse espírito, e ele achava que ele estava conversando naturalmente com o marido, mas estava se dando ali aquele fenômeno, né, que é um fenômeno mediúnico ali conduzido. Esse fenômeno mediúnico foi dado, primeiro, para esse esclarecimento desse espírito, e segundo, até para formatar essa instrução dessa parte importante que Kardec vem no segundo trecho aqui colocar, né, que é uma situação que não é uma exceção, ela é uma regra para uma categoria de espíritos. Então, ele coloca que dentro dessa multidão de espíritos que estão na erraticidade, uma categoria desses espíritos estão nesse período, nesse estágio que ele chamou de intermediário. Né? O indivíduo morreu, o espírito dele se desprendeu do corpo, que se decompôs, mas ele não sabe que ele desencarnou e ele fica nessa condição do Legaye aqui. Ele fica, né, circulando no planeta Terra e tal. E aí ele vai falar aqui, Kardec, que isso explica uma série de fenômenos de efeitos físicos, né, fenômenos mediúnicos, e inclusive crenças populares e outras coisas. Então a gente pode citar aí, por exemplo, casas mal assombradas, né? A gente vê que tem muitos espíritos que desencarnam e ficam na casa, assim como o pai Colbert ficou, lá como ele achava que ele era um guardião. Você vai ter muitos espíritos que ficam apegados a locais, sem saber que desencarnaram, e eles provocam manifestações físicas naturalmente, até pela sua materialidade,
esse espírito, ele, teoricamente, ele é mais propenso a provocar manifestações físicas, né? Porque ele ainda está muito materializado, tendo um médio de manifestações físicas próximo dele. Como ele está ali perturbado, querendo provocar, chamar a atenção, muitas vezes ele vai conseguir através de fenômenos físicos, né? De mediunidade, fenômenos de efeitos físicos. E aí é onde se dão esses locais mal assombrados aí. Várias obsessões também podem ser explicadas através desse processo, né? O espírito está ali obsediando uma pessoa e ele nem sabe que está fazendo isso, né? Ele se aproximou daquela pessoa por afinidade e cria aquela simbiose que pode durar muito tempo e às vezes não há nenhuma ligação entre esses dois indivíduos. A gente vê isso muito também nas reuniões, né? Então, às vezes o indivíduo está lá, ele dependendo do lugar que ele frequenta, né? Vamos pensar que é um espírito alcoólatra, frequentador de bares ali. Ele vai desencarna, não sabe que ele desencarnou, ele ainda está, né, sob efeito psicológico aí daquele vício, ele não tem mais o efeito físico, posto que o corpo dele já se deteriorou, mas ele tem ainda o efeito psicológico, né? E aí ele vai se aproximar daqueles que têm a mesma característica dele enquanto encarnado. E aí depois, né, Kardec não usa esse termo, mas depois outras obras usaram o termo vampirismo para poder exemplificar essa aproximação por uma afinidade aí fluídica, ou não sei se seria só psicológico, ou se o indivíduo vai conseguir capturar alguma coisa fluídica no uso de alguma substância do outro, nesse exemplo que a gente está dando. Né? Existem espíritos que falam nas obras mediúnicas que sim. Né? Kardec não chega nesse ponto aqui, não avança nesse ponto, pelo menos até onde a gente andou aqui com a revista e com as obras básicas também. Mas ele vai mostrar aqui que essa categoria de espírito ela tem essa característica de se misturar, né? De achar que está misturado no plano material, mas ele é essa coisa meio vaga, não é uma vida absolutamente normal igual a nossa. E é natural que não seja, porque ele não consegue fazer as coisas. Se ele quer beber, ele não consegue. Se ele quer comer, ele é um glutão, ele não consegue. Né? Ele vai falar com as pessoas, ele não é correspondido. Então, quer dizer, é um período intermediário muito sombrio, né? Ele é extremamente sombrio porque ele não traz aquele processo evolutivo que o sentimento de culpa, a dor vai trazer. Né? Porque se eu desencarno e eu já me dou conta que eu estou desencarnado e eu trago comigo o sentimento de culpa por alguma coisa que eu fiz ou por coisas que eu não fiz e que eu havia programado fazer, portanto, oportunidades que eu perdi, eu já começo a entrar ali em sofrimento. É um outro tipo de perturbação. Mas essa perturbação do sofrimento, já com a clareza de que eu estou desencarnado, ela já é parte do processo da recuperação. Né? Então, eu estou ali sofrendo, eu já estou, de alguma maneira, espiando e eu já estou trabalhando um processo que, em algum momento, eu vou conseguir dar o próximo passo. Esse período intermediário, e aí é só um pensamento meu aqui, Kardec até coloca, né, que faz parte dessa classe de espíritos, mas eu acho que ele é um período sombrio porque o espírito não aproveita esse período. Né? Ele não está ali nem em sofrimento, ele está numa confusão mesmo. Então, é por isso que, se vocês lembrarem, na outra semana a gente estudou duas comunicações que Kardec falava desse despertar, né? Da beleza do indivíduo se despertar e se ver como espírito. E até naquele caso lá, espíritos mais evoluídos que podiam ver o plano espiritual na sua plenitude. Então você tem esses que vão ver nessa plenitude, você tem aqueles que vão ver e vão sofrer, porque tem muitas coisas para poder espiar, né? E sentimentos de culpa e afins, e tem essa categoria, que é uma categoria que fica ali nessa perturbação, né? E às vezes ele vai até, em alguns casos, reencarnar sem ter tomado consciência do plano espiritual. Né? Então ele desencarna, ele fica nessa confusão, de alguma maneira ele vai ser acolhido ali para a hora que chegar o seu processo reencarnatório, ele vem, reencarna de novo e fica nisso aí. É uma vida totalmente autônoma. Né? Autômata, acho que é essa a palavra. Né? Mas o que vocês acham disso? Concordam ou não? Diz aí, Marlene, concorda? Muito bem, você explicou super bem. É isso mesmo, pelo menos no meu entendimento. Vocês concordam com tudo? Eles estão concordando muito fácil com as coisas hoje.
Professor é bom, né? Vai ficar bem explicado aqui, né? Um comentário adicional, senão eu vou mandando. Vamos lá. Não, assim, só assim, né, Mário? Deve ser duro para o espírito, né, coitado? Chega perto de um, conversa, nada. Chega perto do outro, é difícil, né? Não deve ser muito fácil, não. É uma coisa assim, eu não sei, me dá a sensação de tempo perdido, sabe? A gente sabe que nada é perdido, né? Para Deus tudo está certo, está acontecendo naturalmente e é para o bem daquele espírito. E de uma certa forma é causado por ele mesmo, né? Porque quantas pessoas a gente vê vindo para o planeta Terra aqui, vivendo com a gente, e que não tem nenhum tipo de pensamento espiritualista, né? Nem nada, ele não acredita em absolutamente nada fora do corpo físico. Então ele passa uma vida aqui sem se interessar por absolutamente nada. Esse é um forte candidato, né, a passar por esse processo, porque ele acha que morreu, acabou. Então, se não acabou, é porque ele não morreu. Então, ele fica ali, né? Fica ali naquele interregno, como diria o Bauman, fica naquele interregno. Ele não sabe nem se vai para frente, se vai para trás, ele fica naquela, daqui a pouco ele encarna de novo. E isso parece assim que é muito, muito próximo do que é a vida antes do espírito, né? Ali do princípio espiritual, né? Das plantas, dos animais. É claro que a gente sabe que o período de erraticidade desse princípio espiritual é muito curto, né? Então, a gente já viu várias vezes que ele desencarna e encarna de novo já bem rapidamente para poder, porque ele não tem processo de evolução e nem de esclarecimento no plano espiritual, posto que ele é um princípio espiritual, ele não é um espírito ainda, ele não tem a consciência de si, ele é uma individualidade, mas ele não sabe disso, né? Então, o cachorro, o cavalo, a planta, não sabe disso. A partir do momento que nós passamos para um espírito, que passamos a habitar, no nosso caso aqui, o corpo hominal, aí sim a gente tem essa consciência, e aí sim a gente passa a ter consciência disso no plano espiritual, carregar essa individualidade com consciência para o plano espiritual. Agora, esses espíritos que passam desse jeito, enquanto eles estão no processo, porque a grande maioria deles em algum momento vai despertar, né? vai conseguir, seja por um impulso externo, seja porque de repente ele vai cansar disso, ou ele vai realmente entender, depois de um longo período, né, de ficar batendo nas portas e ninguém ouvindo, ele vai ser resgatado de alguma maneira e ele vai continuar lá. Mas é uma vida muito parecida com a do princípio espiritual. Né? Por isso que se você se render aos instintos, se render à matéria, fatalmente vai acontecer isso, porque você não vai ter nenhum tipo de embasamento para o pós-desencarne, né? Beleza? Vamos lá. Ô, Mário, eu estou lembrando aqui, eu não me recordo qual obra do André Luiz, mas numa das obras do André Luiz, ele relata uma senhora que acho que ela estava num hospital ali, no plano espiritual, ela tinha sido acolhida ali, e ela não se percebia desencarnada. E eu acho que o tempo foi passando, e aí eu falo, sempre tem um cagueta, né? E aí alguém chegou e falou, olha, eu tô achando que a gente morreu, viu? Não quero te alarmar, não, mas... Eu tô sentindo que a gente não sai daqui. Às vezes tem esses elementos que ajudam, né? Nossa, será que é isso mesmo, né? Olha, você sabe que quando você está falando aí no caso de André Luiz, a gente pode imaginar que as colônias espirituais, né? Óbvio que não, pode ser que não sejam todas, né? Mas o nosso lar ali que ele estava descrevendo, a grande maioria dos espíritos que chegam são esses espíritos, né? Tanto que eles vão devagar, né? Eles vão alimentar, vão dizer que está alimentando, o cara vai trabalhar, né? Ele não consegue receber outro tipo de ajuda. Então você tem que ir devagar. Até esse tipo de acolhimento, não sei se vocês concordam comigo, é um acolhimento muito natural para essa categoria de espírito. Né? Então, quando a gente fica brincando aqui, eu sei lá para onde eu vou, às vezes eu vou para um umbral lá na casa do chapéu, né? Mas a pessoa fala, pô, você quer ir para nosso lar? Eu não quero não. Você vê que todo mundo que chega no nosso lar é ferrado. É gente que foi resgatado, é gente que não quer, que quer voltar. Pode olhar, as histórias todas, não é? As histórias todas são essas. Então,
esses agrupamentos aí, né, essas colônias, né, como ele chamou, elas muitas vezes têm essa finalidade, né? A Soraya fala aí do manejo psicológico, né? Tem que manejar o indivíduo. Se você pegar o cara, agora você não precisa comer mais. Como que eu não preciso comer mais? Né? Como é que você está me falando isso? É uma insanidade. Então você tem que vir trabalhando esse espírito devagarzinho, ele vai entendendo, né? Mas a gente vê ali um grau de materialidade no relato, né, do André Luiz dessas colônias, né? Estou me referindo mais ao nosso lar aqui no caso, é um relato de materialidade muito forte, né? Então é tudo muito material. Aí falar, por que se o espírito não. Para que o espírito precisa de um transporte? Né? É uma loucura você achar que tem lá o aeróbus que vai transportar o espírito. Ora, ele nesse estado aqui, você não lembra que o cidadão aqui não falou que ele entrou no trem, que ele pagou, que ele recebeu o troco, ele não consegue imaginar de outra maneira. Ele está tão materializado, ele está tão perturbado, tão confuso, que ele não tem outro jeito dele fazer isso. Né? Tem que vir devagar fazendo esse manejo. E aí você começa a conectar com isso e diz, então tá, é desse jeito. Né? Por isso que, se a gente encontrar lá no nosso lar, vai falar, nossa, a gente está bem devagar, né? Podia estar mais avançado aqui agora, né? Nós estamos xeretando aqui nesse lugar. É interessante, né? Eu lembro que esse relato, né, trazia assim que o espírito, acho que a senhora foi se sentindo melhor, né? E não saía de lá, né? E aí começaram outros, acho que também na mesma condição, se perceber, aí um falou, tô achando aqui. Então, assim, é interessante, né? Porque eu acho que deve haver um trabalho aí que a gente não tem dimensão, né? Quando a gente fala desse manejo, imagina quanto amor envolvido, né? Ô, Soraya, parece que esse livro, Soraya, parece que esse livro é A Vida Continua, não é? Esse casal havia se encontrado no hospital antes de desencarnar. E foram fazer uma cirurgia, ambos. E os dois desencarnaram. Não é esse? Eles se encontraram e na hora, nos primeiros momentos, não. Nos primeiros tempos, eles não sabiam que eles tinham desencarnado. Eles pensavam que estava ainda numa clínica, principalmente ela. Ele já era mais esclarecido um pouquinho. É muito interessante esse caso. É bonitinho. Eu acho assim, e esse amor, né? Esse cuidado da espiritualidade, mobiliza todo, né? Todo essa equipe, né? Para cuidar desses espíritos, né? Que certamente nós já passamos, né? Por uma situação dessa aí ao longo do nosso percurso, né? Se Deus permitir, quem sabe a próxima já vai ser melhorzinha, né? Mas é bonito ver como isso é tratado com tamanho cuidado e respeito, né? E sempre tem algum espírito que quer cortar isso, porque nessa história, por exemplo, parece que é uma mulher que chegou perto dela e falou, não, mas aqui todo mundo já morreu. Eu não. É bem complicada a história mesmo. É um intruso ali. E assim, dentro desse contexto que vocês estão falando aí, o anjo guardião, né, ele está trabalhando para isso, né? Não é assim, a pessoa não quer, então eu vou emburrar e deixa ela por si só, né? Não é, eles estão trabalhando ali. É que tem espírito que ainda está nessa condição, nessa categoria, e ele não consegue ser ajudado, né? Talvez até por isso que você imprime esse grau de materialidade para poder trazer esse espírito, tirar esse espírito daquela condição que ele está, de perturbação no meio dos encarnados, para ele poder se relacionar com outros desencarnados numa outra condição, e aí você vai começando a trabalhar. Acho que até fluidicamente, né? Com os passes, com a transferência de energia, de fluidos, né? E você vai ali, digamos, amaciando esse espírito para ele poder devagarzinho recebendo, né? Então a gente vê, voltando aqui no nosso lar, você vê quando eles vão se reunir lá para ouvir um espírito superior, né? O quão impactados eles são por aquele espírito e tudo. Então, por mais refratário que ele esteja, ele chega ali e não tem jeito, né? A luz não tem como ele se esconder daquela luz, daquelas vibrações, daquela energia. Então ele acaba sendo contaminado por aquilo e aí está todo esse processo. Mas o anjo guardião está ali, né? Os espíritos familiares nossos que têm vínculo estão ali, né? Então, quer dizer, vira e mexe aparece a mãe, né? Vira e mexe aparece alguém para poder ajudar a trazer esse espírito, porque afinal de contas o objetivo é esse, né?
Então, deixar um espírito nessa condição para ele reencarnar e voltar para essa condição e reencarnar é o que a gente comentou anteriormente. Parece muito com a situação que a gente tinha enquanto princípio espiritual, né? Ou seja, você não leva essa consciência de você para o plano espiritual. Então, você não consegue dar conexão na sua evolução, ela fica fragmentada. Igual, por exemplo, quando a gente vai falar um mamífero, por exemplo, ele é inteligente, ele tem uma inteligência fragmentada. Se a gente não tiver esse despertar no plano espiritual, nós vamos estar reproduzindo, nós vamos ficar ainda nessa característica, que é uma característica dos animais, né? Por mais que a gente tenha inteligência, que a gente tenha o raciocínio, né? Que a gente se entenda como um indivíduo desencarnado, não desencarnado, né? Entenda como um indivíduo depois do desencarne, mas eu não entendo que eu estou desencarnado, então eu não consigo fazer outras conexões, eu não consigo nem acessar vidas anteriores, eu não consigo planejar a vida futura, porque eu nem sei que eu morri, né? Então, é muito bacana isso e muito legal. A gente está fazendo aqui, na verdade, um exercício, né? Filosófico aqui de poder imaginar que esses relatos aí se encaixam nessa história nossa e parece fazer muito sentido, né? Parece que faz muito sentido. É interessante, Mário, que está me ocorrendo o seguinte aqui. Quando nós reencarnamos, se nós formos observar, o processo é semelhante, né? Na hora do preparo do desencarne, o espírito passa pela minimização do perispírito, pelo esquecimento. Aí nasce o bebezinho lá. Às vezes é um espírito até com várias condições, todos, né? Com algum conhecimento ou não, enfim. Mas o que o bichinho faz, gente? Só chora, só mama, não é mesmo? E vai naquele processo de aprendizagem. A gente observa que hoje está diminuindo aquele processo longo da infância, né? Os espíritos já estão mais prontos, mas é um processo lento. Se você vê uma criança, às vezes vai desabrochar mesmo na adolescência, né? E é semelhante quando nós voltamos para lá. Olha como que o estágio evolutivo que nós estamos acaba sendo muito lento, né? Muito lento. Outra coisa, às vezes a gente tem um processo assim, vamos supor, um AVC, dependendo do tipo de AVC, a Soraya vai saber explicar melhor, ou mesmo um trauma, que a gente passa por um processo de esquecimento. E aquilo fica apagado da tua vida. Eu tenho uma vizinha aqui, ela é minha amiga de muito tempo e minha vizinha hoje. E ela teve Covid. E ela ficou 2 meses entubada. E agora, graças a Deus, está melhorando, ainda está com algumas sequelas, mas está bem melhor. E eu fui visitá-la. Aí eu tive a curiosidade, eu falei, e aí, quando você teve entubado, você se lembra de alguma coisa? Nada, Marlene. Pagou tudo da minha cabeça, eu não sei nada. E antes dela ser internada, porque ela foi internada no dia 15 de julho e o aniversário dela é dia 14 de julho. E eu liguei para ela, conversei e tal. Até então, ninguém sabia de nada, né? Ela só se queixou, eu não estou muito bem, ela falou para mim, estou muito cansada, já era Covid, mas não sabia. Aí eu perguntei, mas você se lembra que eu te liguei no dia do seu aniversário? Ela olhou para o filho dela, assim, que estava perto, com aquela cara de espanto, falou assim, não, você me ligou? Te liguei e tal, nós conversamos isso assim, assim, né? Remontei o diálogo, eu não me lembro. Viram? Olha que interessante. E é isso aí. Nós somos extremamente frágeis, né? A realidade é essa, né? Mas esse Covid deixa sequela, né, Marlene? Tem uma moça que trabalhava para a Danube lá em Londres, ela sofreu uma primeira etapa, diz que ela ficou esquecida também, ela faz café, ela pensa que não fez, vai fazer de novo, ia fazer comida, ligava para a família, o doutor olhava ligar e falava, não, você já ligou? Ela, não liguei, não. E outros dão uma doença, igual o meu filho, Joãozinho, ele não tinha problema nenhum, ele deu Covid e agora está com diabetes. Coisa mais esquisita, né? Aparecem várias sequelas, né? Mas olha só que interessante, né? É por isso que se a gente não despertar enquanto espírito, a gente fica muito mais limitado, né? Extremamente limitado, porque aí nós estamos à mercê
do nosso corpo físico, né? Então, veja o caso dessa história que você relatou, Marlene. Ela não lembra daquilo que aconteceu. Então, quer dizer, ela não lembra porque as conexões neurais dela não permitem que ela lembre disso, né? Esse fato aconteceu, talvez ela desencarnada vá lembrar daquela conversa, mas ela encarnada ela não consegue lembrar, né, daquele fato. Então, querer ficar enclausurado na matéria, no corpo físico, não é inteligente a partir do momento que a gente consegue estudar e fazer essas reflexões que a gente está fazendo, né? E vocês lembram que tudo começou aqui, como é que é bacana, né? Como Kardec vinha encadeando as coisas, né? Tudo começou lá atrás com algumas comunicações em que eles estavam lá esclarecendo a importância do indivíduo conhecer a doutrina espírita, ser espiritualista no momento do desencarne e no processo evolutivo, né? E a gente até comentou no momento que não era só isso, que não adiantava eu conhecer e não ter atitudes compatíveis com aquele conhecimento e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o conhecer, mesmo que você não aplique nada, que você seja refratário, ele vai te dar essa vantagem, né, depois do desencarne. A Marlene até comentou. Lembra disso, Marlene, que você falou da aclimatação do indivíduo que viaja? Né? Ele viaja, se ele conhece a cultura, se ele estudou a cultura, é mais fácil para ele, né, fazer a viagem, se inserir naquela sociedade, naquela cultura, do que alguém que chegou lá e não sabe de nada, né? Você chega num lugar, você chega lá na Índia e pede um bife, né? E fica bravo com o pessoal do restaurante porque não tem bife, você come bife todo dia. Lá você não vai comer bife, filho. A vaca é sagrada lá. Você falar que vai matar uma vaca lá para tirar um bife, quem vai morrer vai ser você. Então, é a mesma situação. A gente cai no desencarne ali sem saber nada, é cair na Índia sem saber que não come bife lá, né? Então, você tendo esse conhecimento, bom, eu tenho esse conhecimento, mas eu sou fraco, eu fiz um monte de bobagem aqui. É ótimo, porque a hora que eu desencarnar, eu tendo o conhecimento, eu vou saber que eu desencarnei, eu vou me arrepender mais rapidamente daquilo que eu fiz ou daquilo que eu não fiz, e eu começo a corrigir logo, né? Afinal de contas, é esse o objetivo, né? Às vezes eu não dei conta nessa vida, o cidadão, né? Você não vai dar mais passo do que você pode. E agora, o pior dos mundos é esse que a gente está vendo aqui agora, do indivíduo ficar entorpecido lá, até porque, se ele continuar nesse entorpecimento, ele não vai ter nem a condição de escolher o que ele vai fazer na próxima, né? Ele vai ser passageiro. Então, você chega lá, você não tem nenhuma consciência disso, você vai ficar lá em sofrimento, porque esse espírito está em sofrimento, né? Nessa confusão. A confusão mental é uma coisa muito ruim, né? Ela é muito angustiante. Ele vai ficar nesse momento angustiante aqui, às vezes por 20, 30, 40, 50, 100 anos, e se ele não conseguir ser resgatado nesse contexto que aí Soraya bem colocou, Eunice colocou, ele vai reencarnar e não vai ter aproveitado aquilo ali, né? Porque sofrer não faz ninguém evoluir por sofrer, né? Sofrer não faz ninguém evoluir. O que faz evoluir é o conhecimento, o bom sofrer, né? Você usar o sofrimento com resignação, entender aquilo. Se eu sofro revoltado, ou se eu sofro sem saber que eu estou sofrendo, não adiantou nada, né? Não vai me ajudar na evolução aí. Tudo bem? Vou mandar mais um tiquinho aqui para ver se a gente termina esse pedaço. Manda lá. Um fenômeno que pode parecer mais original e não deixa de fazer sorrirem os incrédulos é o dos objetos materiais que o espírito julga possuir. Compreende-se que Pierre Legai se imagine subindo no trem, porque entrar a estrada de ferro é uma coisa real, que existe. Entretanto, é menos compreensível que ele acredite ter dinheiro e ter pago a sua passagem. Esse fenômeno encontra sua solução nas propriedades do fluido perispiritual e na teoria das criações fluídicas, princípio importante que dá a chave de muitos mistérios do mundo invisível. Pela vontade ou só pelo pensamento, o espírito opera no fluido perispiritual, que não passa de uma concentração do fluido cósmico ou elemento universal, uma transformação parcial que... Mário, precisa subir um pouquinho. Que produz o objeto que ele deseja. Tal objeto é para uma aparência, mas para o espírito é uma realidade. É assim que um espírito falecido recentemente, um dia apresentou-se em uma reunião espírita a um médium vidente,
com um cachimbo na boca, fumando. A observação que lhe fizeram de que aquilo não era conveniente, ele respondeu: que quereis? Tenho de tal forma o hábito de fumar que não posso privar-me do cachimbo. O que era mais singular é que o cachimbo produzia fumaça para o vidente, bem entendido, e não para os assistentes. Tudo deve estar em harmonia no mundo espiritual como no mundo material. Aos homens corporais são necessários objetos materiais. Aos espíritos, cujo corpo é fluídico, são necessários objetos fluídicos. Os objetos materiais não lhes serviriam mais do que os objetos fluídicos, que serviriam aos homens corporais. Querendo fumar, o espírito fumante criava um cachimbo que para ele tinha a realidade de um cachimbo da terra. Legai, querendo dinheiro para pagar a passagem, por pensamento criou a soma necessária. Para ele há realmente dinheiro, mas os homens não se poderiam contentar com a moeda dos espíritos. Assim, se explicam as vestimentas com que se cobrem à vontade, as insígnias que usam, as várias aparências que podem tomar, etc. Legal, vejo que aqui Kardec vai fazer um apanhado, né, explicando esses passos aí que aconteceram com esse espírito. Ele começa falando ali dessa categoria, que é uma categoria muito comum, que isso não é exceção, isso é uma regra para essa categoria. E aqui ele vai começar a fazer meio que um tratado, né, desse intervalo da espiritualidade, que é composto por esses espíritos que ainda não se veem desencarnados. E aí ele vai trazer bastante informação aqui que vai de encontro com o que a gente conversou agora há pouco, sobre esse approach aí do plano espiritual, através de colônias, né? O porquê, por exemplo, que você precisa das coisas materiais, entre aspas, né? Materiais, porque não são materiais do jeito que a gente concebe, mas, por exemplo, o ônibus para o transporte, a comida para o indivíduo comer ali, ele vai explicar aqui que esse cidadão não tem essa condição de saber ainda que ele não precisa daquilo. Então, como que esse espírito vai conseguir pegar um trem? Ele ainda fala, ele consegue entrar no trem, porque ele está vendo o trem é material. Mas quando ele está lá dentro do trem, ele tem nele esta consciência de que ele precisa pagar a passagem. Ele não tem como não pagar a passagem. Então, o que ele faz? Através do seu pensamento, ele vai fluidificar, ele vai criar fluidicamente o dinheiro. Né? E aí ele como que manuseia o dinheiro. Assim como aquele que ele citou aqui, usa o cachimbo. Então, ele aparece fumando o cachimbo, esse cachimbo faz fumaça. Nós não vamos ver essa fumaça, não vamos sentir o cheiro, mas o médium vidente vai ter essa percepção e essa visão e vai ver que ali tem um cachimbo, que ele está fumando e que ele está exalando uma fumaça. Né? É tudo uma situação dessa criação fluídica que Kardec vai colocar aqui, né? Que isso tem solução nas teorias ali da propriedade do fluido perispiritual e das criações fluídicas. Né, que tudo se dá pela vontade do pensamento, assim como a roupa. Então, nós vamos ter a roupa, nós vamos ter o cachimbo, nós vamos ter todos aqueles aparatos que esse indivíduo não consegue ficar sem. Né? Então, eu preciso de uma vestimenta. Né? Se eu já sou um espírito superior, eu não vou nem precisar disso, porque eu vou estar ali. Eles ficam naquilo que eles falam, a névoa. Né? Eu não preciso ter roupa, porque eu não tenho a mesma formatação corporal nossa, eu não sinto frio, então uma das características da roupa é nos aquecer, eu não preciso disso, mas o espírito que está recém-desencarnado, se ele está lá num local gelado, ele vai acabar materializando para ele uma roupa, né, na qual ele, encarnado, se sentiria confortável. É bem interessante como Kardec vai aqui explicando, né, didaticamente, mostrando se a gente pensar numa pessoa que está lendo isso aqui, que não é espírita, né? Porque a gente traz aqui vários anos de estudo, a maioria de nós. Mas quem não é espírita e vai ler isso aqui a primeira vez, ele começa a entender. É claro que ele não vai saber o que é a teoria das propriedades do fluido perispiritual e nem das criações fluídicas. Mas Kardec vai deixando isso claro aqui do que está acontecendo, que essa história ela é verossímil, ela é uma história que pode ser naturalmente encaixada nos conhecimentos que a gente já tem. Não precisa ser levada lá para o maravilhoso, né? Para aquilo que é sobrenatural. Né? É uma história natural, é uma condição de um grupo de
de espíritos, que não é pequeno, né, que passa por esse processo e, por consequência, acaba ali criando esse mundo espiritual carregado dessas questões materiais e desnecessárias. Você olha, para que o cara vai fumar? Ele não tem fumo, ele não tem pulmão mais, ele não tem mais as células, ele não tem mais os estímulos cerebrais que causa a nicotina, por exemplo. Mas ele ainda tem a questão psicológica, ele ainda tem esse vício, esse hábito, né, o hábito ou um vício que seja, mas o psicológico dele ainda precisa. O indivíduo, ele sabe que se ele não comer, ele morre de fome. Como ele acha que ele não está morto, ele precisa de quê? De comida. De alguma maneira, ele tem que imaginar que ele está alimentado. Né? Então, a gente falou também semana passada da questão de cabelo, de unha, né? Muitos espíritos relatam um tempo depois, olha como eu estou cabeludo, olha como eu estou barbudo. Por quê? Porque o cabelo dele vai crescer lá no perispírito? Não. É porque ele está condicionado a saber que ele corta o cabelo uma vez por mês. Se ele está lá 1 ano e ele não cortou o cabelo, que jeito que ele está se vendo? Cabeludo. Né? Do jeito que se ele deixasse aqui, ele se veria. Então começa nessas coisas, para quem não está habituado com isso, a fazer algum sentido. Né? Todos esses relatos que acontecem. Se a gente for apressado, a gente vai achar que cresce cabelo no perispírito, que cresce unha no perispírito, que ele tem fome lá no perispírito, né? Que ele tem vontade de fumar física. Não, ele tem vontade de fumar psicológica. É o hábito, é a lembrança das sensações que ele tinha quando ele usava alguma substância, seja o tabaco, o álcool, algum tipo de droga, o alimento. Né? Então, mas é psicológico, não é físico. Né? Acho que isso aqui não tem ninguém que entende diferente, né, gente? Eu tenho. Pode entender. Mas é interessante, né, Mário, que o espírito pode criar, porque quando ele pensa, automaticamente ele já cria, né? É mais ou menos assim, enquanto nós estamos encarnados aqui, se alguém falar assim, olha, então hoje eu estava na rua e me deparei com um cachorro muito grande, na medida que a pessoa vai falando, a gente vai elaborando mentalmente, a gente cria as imagens, né? Até porque o processo da linguagem, ele é posterior ao da imagem. Então, no plano espiritual, isso acontece. E plasma, né? Por isso que tem o famoso aí do cachimbo, que realmente Kardec fala isso, no Revista Espírita, no Livro dos Médiuns. Agora ele cita aí, o sujeito está acostumado a pagar e ele é honesto, ele paga, ele cria. Se fosse um sujeito desonesto, ele fala, e agora eu vou dar o chapéu aqui, eu não vou pagar, e iria dar certo, né, também, porque ele ia entrar. Mas são emanações fluídicas, né, igual o Kardec fala, né. Interessante. E olha que interessante, né, ele fala que ele pagou, ele deu uma nota de 20 e o cidadão deu 3,60 para ele, de troco. Então, olha o processo de confusão dele, né, ele vai lá, ele materializa o dinheiro, e aí ele entra naquela confusão, porque não tem ninguém para ele entregar o dinheiro, e aí hora que ele não sabe como, mas ele se vê com 3,60. Ele materializa os 3,60 de novo. Ele fala, viu, o preço foi esse aqui. Então ele viu o preço que estava lá estampado na matéria, lá no preço do ônibus, do trem, e ele tinha o dinheiro, e daí a pouco ele não sabe como, ele acordou com outro dinheiro. É igual ele falava da comida, né? Lembra? Eu não uso prato mais para comer. Porque ele via que o pessoal estava dispondo o prato, mas ele estava comendo alguma coisa, senão ele morria de fome. Então, por exemplo, se tinha um frango lá na mesa, o que a gente imagina que ele faz, né? Ele não sabe como, mas ele meio que materializa o frango como se ele estivesse comendo o frango. E ele sente a saciedade, não comi igual a vocês, mas eu não comi com o prato. Ele não pegou o prato, ele não fez o movimento de pegar o prato. E ele poderia também ter criado um prato, né? Ele poderia também ter criado em pensamento. Ele nem sabe o que está criando, né? É por isso que chega a ser triste, né? Essa situação, assim, se você ficar pensando, né? A gente que espera outra coisa do pós-morte, né? Você fica olhando e fala, nossa, eu não quero estar nessa situação de jeito nenhum, né? Quero estar nessa situação de ficar ali perturbado dessa maneira, sem saber o que está acontecendo à minha volta, né? Então é muito interessante de ver essa camada aí. Vamos, falta 2 minutos aqui, dá tempo da gente acabar esse trechinho aqui. Deixa eu só... Aqui, ó. Essa primeira parte eu li, Mário. Aqui, né? Ó. Obrigada. As propriedades curativas dadas ao fluido pela vontade também se explicam por essa transformação.
O fluido modificado age sobre o perispírito, que lhe é similar, e esse perispírito, intermediário entre o princípio material e o princípio espiritual, reage sobre a economia, na qual representa um papel importante, posto que ainda é desconhecido pela ciência. Há, pois, um mundo corporal visível com os objetos materiais e um mundo fluídico invisível para nós com os objetos fluídicos. É de notar que os espíritos de uma ordem inferior e pouco esclarecidos operam essas criações sem se dar conta da maneira pela qual neles se produz tal efeito. Eles não podem compreendê-lo, assim como um ignorante da terra não pode compreender o mecanismo da visão, nem um camponês dizer como cresce o trigo. As formações fluídicas se ligam a um princípio geral, que será ulteriormente objeto de um desenvolvimento completo quando tiver sido suficientemente elaborado. O estado dos espíritos, na situação de Pierre Legay, levanta diversas questões. A que categoria pertencem precisamente os espíritos que se julgam ainda vivos? A que se deve essa particularidade? Ela se deve a uma falta de desenvolvimento intelectual e moral? Nós vemos espíritos muito inferiores que se dão conta perfeitamente de seu estado, e a maior parte dos que temos visto nesta situação não são dos mais atrasados. É uma punição? Sem dúvida, o é para alguns. Um pouquinho mais. Como para Simão Louvet, de Havre, o suicida da Torre de Francisco I, que durante 5 anos estava na apreensão de sua queda. Revista Espírita de março de 1863. Mas muitos outros não são infelizes e não sofrem. Testemunha Pierre Legay. Vide como resposta à dissertação que segue. Muito bem. Nós temos aqui, então, agora uma dissertação de Santo Agostinho, que vai explicar essas perguntas todas que Kardec fez aqui. Ele começa aqui dando mais um passo, né, falando que as propriedades curativas que se tem das curas espirituais, elas são explicadas pelos mesmos fenômenos que nós vimos aqui. E ele levanta algumas dúvidas aqui sobre a categoria desses espíritos, porque você encontra, isso não é, olha que interessante, não quer dizer que o espírito seja inferior, né? Porque ele vai falar que ele encontra espíritos mais inferiorizados que esse, mas com clareza dele estar desencarnado tudo. Então, vai perguntar se isso é uma expiação, se é uma prova. Então, ele levanta algumas questões aqui que vão ser explicadas pelo Santo Agostinho, né? A turma já está saindo aqui para as outras reuniões. Nós vamos encerrar aqui. A semana que vem a gente simplesmente dá uma repassada nesse último parágrafo aqui, porque ele rende, ele tem bastante coisa legal aqui, e a gente entra na comunicação de Santo Agostinho, e depois tem ainda uma nova comunicação do Pierre Legay, mais à frente, que vai ser dada lá em novembro, acho que agosto de 65, quase um ano depois, eles evocam novamente esse espírito para poder conversar com ele sobre a condição dele lá naquele momento. Tá certo? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Uhum. Beleza? Beleza. Toma, Boa então, noite, Boa noite. Boa noite.